Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com os nossos devocionais aqui da Igreja Batista Nacional Bethesda. Aqui é o pastor Cristiano, ou Cris, melhor dizendo, né? E hoje eu queria conversar com você a respeito do seguinte tema: ser cristão em todas as situações. Tá? Nós temos visto na televisão algumas pessoas que se dizem cristãs, mas que acabam tendo algumas atitudes terrivelmente contrárias ao que deveria ser a atitude de um cristão. Nós temos visto pessoas que expressam de alguma maneira o nome de Jesus num determinado momento e em outros momentos fazem coisas assim horríveis, coisas completamente distantes do que Jesus faria ou qual seria o comportamento de Jesus. A grande questão que nós vamos entender é: será que nós sabemos o que significa ser cristão? A primeira vez que esse título foi dado aos nossos irmãos em Cristo de uma igreja foi lá em Antioquia, lá em Atos capítulo 11, se você abrir a sua Bíblia, lá no versículo 26, no final do versículo 26 está escrito o seguinte: foi em Antioquia que os discípulos, essa palavra discípulos ela faz uma diferença completa no texto, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Você bem lembra que depois da morte de Estevão houve uma fuga de Jerusalém. Os irmãos em Cristo que faziam parte da igreja de Jerusalém, quando Estevão é morto, eles fogem para salvar as suas vidas. E por onde aqueles irmãos passavam, eles pregavam a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus é pregada, a igreja de Jesus floresce, nasce. Pois a Bíblia diz que a palavra de Deus jamais volta vazia, jamais. E lá em Antioquia, essa palavra foi pregada por alguns irmãos em Cristo. E a igreja ali em Antioquia nasce e começa a se desenvolver. E as pessoas, os nossos irmãos em Cristo lá em Antioquia, viviam o evangelho de tal forma que as pessoas que estavam fora da igreja, que não serviam a Deus, olhavam para o testemunho dos nossos irmãos e diziam assim: olha, eles são cristãos. Tá? Mas aqui nós vamos entender uma diferença bem clara. O que era ser cristão na visão de Atos 11, 26 e o que é hoje? Para nós hoje, ser cristão é uma coisa muito mais midiática do que real. Por exemplo, ser cristão é usar uma camiseta, igual essa aqui, ó, que eu tenho usado aqui, ó, fé. Né? A gente acha que por alguém usar uma camiseta ele é cristão. Ou por ter um adesivo no carro, Deus é fiel. Ah, esse é um cristão. Às vezes porque o cara vai na igreja uma vez no mês, ou uma vez por semana, ou lá de vez em quando no Natal, na Páscoa. Ah, eu sou cristão porque no Natal e na Páscoa eu vou na igreja. Ah não, eu sou cristão porque essa foi a religião que os meus pais me deixaram. Então eu sou cristão. Né? Ou, ah não, eu sou cristão porque eu nasci no Brasil. E o Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. Eu acho que esse negócio não está muito correto não. Porque se o Brasil fosse realmente um país cristão, nós não estaríamos vendo as barbaridades e a sujeira que nós vemos na nossa nação. Tenho certeza absoluta disso. Alguns dizem assim: ah, eu sou cristão porque eu tenho uma tatuagem, né, de um versículo bíblico. Hoje está muito na moda. O pessoal aí faz tatuagem, versículo bíblico, desenha aí o leão da tribo de Judá, né? E eles fazem as referências bíblicas. Às vezes o sujeito nunca leu a Bíblia, mas ele tem lá um versículo bíblico tatuado. Então, se eu tenho uma tatuagem, eu sou cristão. Nos nossos dias, isso significa ser cristão. Só que não é assim, de jeito nenhum. Tá? Ser cristão é muito mais do que ter uma camiseta, uma tatuagem, um adesivo no carro, ou ir a uma igreja. Ser cristão é muito mais além do que tudo isso. Aqui, se nós formos ler o texto de Atos, você percebe que o texto diz: os discípulos foram chamados de cristãos. Discípulo é diferente de frequentador de igreja. Discípulo é diferente de crente. Discípulo é quem vive o evangelho diariamente na sua vida. E aqui que está o que é ser cristão. Se você for estudar o texto, você vai perceber que existiam pelo menos dois significados para a palavra cristão lá na época em Antioquia. O primeiro era partidário de Jesus e o segundo era soldado de Jesus. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: olha, aquelas pessoas lá de Antioquia que serviam a Cristo
viviam as suas vidas diárias a tal forma, a tal ponto, que eles eram tidos como soldados de Cristo, como partidários de Jesus. Não porque eles estampavam uma camiseta, ou uma tatuagem, ou um adesivo, mas pelas atitudes práticas diárias que eles tinham. Ser cristão é ter vida de Cristo. Ser cristão é aplicar os princípios de Jesus de uma forma real, prática e verdadeira no meu dia a dia. Ser cristão é renunciar a mim mesmo, os meus desejos e o meu pecado natural, para seguir o preceito, a instrução e o desejo de Jesus para mim. Isso é ser cristão. Eu não posso achar que eu sou cristão porque eu ando por aí com uma Bíblia, ou carrego uma camiseta, uma tatuagem. Eu não posso imaginar isso. Eu não posso achar que ser cristão é alguém que frequenta um culto. Não. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é um título que os outros colocam em nós. Não que nós usurpamos para nós mesmos. Não. Se você perceber o texto, não foi a igreja que disse assim, olha, nós somos cristãos. Não. As pessoas olhavam o comportamento dos nossos irmãos e diziam, olha, eles são cristãos, eles são como soldados de Jesus, eles estão dispostos a morrerem por Cristo, eles lutam pela causa de Jesus, eles se dedicam à causa de Jesus. Isso é ser cristão. Às vezes a gente fica sonhando com os títulos, né? Ah, eu queria ser doutor, ah, eu queria ser pós-doutor, PhD, ah, eu queria ser mestre, ah, eu queria ser isso, ser aquilo. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. Não existe título mais sublime e maravilhoso do que você ser chamado de cristão. Porque não há nome maior do que o nome de Jesus. E quando você é chamado de cristão, significa que as pessoas estão olhando para você e vendo em você Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Ser cristão não é uma questão de mídia, de imagem. Ser cristão é uma questão de vida. Vida com Deus. E muitas vezes ser cristão significa perder. Sabe por quê? Porque os princípios de Jesus não são os princípios desse mundo. Então, se você for viver os princípios de Jesus, deixa eu dizer para você, em muitos momentos você vai perder amigos, ou que se diziam amigos, porque não vão aceitar alguns posicionamentos seus. Em muitos momentos talvez você vai perder uma reputação que você achava que tinha. Ah, mas eu era isso, eu era aquilo. Talvez você vá perder. Em muitos momentos você vai perder financeiramente por ser cristão. Porque você não vai fazer rolo, não vai fazer bagunça, não vai fazer coisa errada. Então ser cristão é muito mais além do que uma camiseta ou do que uma fala, ah, eu sou cristão. Não. Ser cristão é viver os ensinos de Jesus, representar a Cristo de uma forma real, com compromisso. Ser cristão é ser um soldado de Jesus, é estar disposto a morrer, é estar disposto a entregar tudo, é estar disposto a lutar até o fim para defender a causa daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Isso é ser cristão. Tem gente que usa faixinha na cabeça, 100% Jesus, e de repente sai por aí com imagens e fotos que não chega nem a 1% Jesus. Cuidado, meu irmão, cuidado. Não se engane. Há poucos cristãos no Brasil. Há muito poucos. Muito poucos. Porque para ser digno de ser chamado cristão é necessário dedicação de vida, empenho. Viva os princípios de Jesus. Viva os princípios de Jesus. Não se preocupe tanto com as camisetas, com os adesivos. Se preocupe com o caráter, com o que sai da sua boca, com o que os seus olhos veem, com o que o seu coração está desejando. Ser cristão é viver Cristo diariamente. Meu irmão, que Deus te abençoe, guarde você, a sua semana, que o Senhor resplandeça a glória dele sobre a sua vida. Um beijão para você, valeu, até mais, fica com Deus.